Muito bem, irmãos. A ideia de hoje é passar um pouco de um conhecimento que todos nós, com certeza, gostaríamos de saber a respeito do nosso Deus, nosso Salvador. Durante vários estudos que nós temos feito com vários grupos, em vários lugares, nós temos explorado um conceito muito importante que está relacionado com a nossa vida como ser humano na Terra e a importância do ser humano nesse planeta e o quanto valor nós temos. E durante as leituras da Palavra de Deus, muitas vezes nós percebemos que nós temos um valor muito grande para Deus, ao ponto dele enviar o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. E de todas as criaturas que ele criou na terra, quando a gente lê as Escrituras, a gente parece transparecer que nós somos as pessoas mais importantes desse planeta. E que muitas vezes nós pensamos que somos alguma coisa. E que então Deus teria a obrigação de nos servir, de nos sustentar e de fazer as coisas para nós. No entanto, esse conceito é um conceito muito errado, justamente porque Deus fala várias vezes nas Escrituras que nós somos como que poeira no vento, somos como o pó da terra, somos como uma nuvem que se dissipa, né? E nós realmente, diante do nosso Deus Criador, nós não somos nada. E estudando um pouco mais a respeito disso, nós começamos a perceber realmente os objetivos do nosso Criador na criação do universo, na criação do mundo, na criação do homem e na criação de tudo aquilo que ele criou, a nação de Israel, a igreja e os programas passados, presentes e futuros que os homens, a humanidade participou com Deus. Muitas vezes realmente Deus mostra uma preocupação muito grande com o ser humano, ao ponto dele, de todos os planetas do universo, ele se preocupar com esse pequenino planeta aqui e com essas formiguinhas que moram nesse planeta que somos nós. Então, o estudo de hoje vai levar a gente a perceber que o objetivo de Deus Pai é glorificar o Filho e glorificar o Espírito. O objetivo do Filho é glorificar o Pai, glorificar o Espírito. O objetivo do Espírito é glorificar o Pai e o Filho. E nessa glorificação de um para o outro, a gente percebe que nós somos os beneficiários muitas vezes. Vamos então pensar. Nós ouvimos muito a respeito do Pai. No Novo Testamento estamos acostumados a ver constantes versículos que falam a respeito do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o nosso Pai Celestial. Nós todo dia dirigimos a nossa oração ao Pai Celestial, né? Todas as vezes que a gente menciona o Pai Celestial, a gente se lembra do Filho e glorifica o Filho pelo trabalho de redenção que Ele fez por nós na cruz. A gente lendo o livro dos Evangelhos de João e as cartas do apóstolo Paulo e de todos os outros autores do Novo Testamento, nós encontramos muitas vezes o Filho glorificando o Pai glorificando o Filho. E no presente momento, na era que nós vivemos, é a era da glorificação do Filho de Deus, onde o Filho entronizado, ele ocupa o mais alto lugar, o mais alto nome, um nome que está acima de todas as coisas. No entanto, no Novo Testamento nós ouvimos também a participação intensa do Espírito Santo, desde lá do começo, né, até o fim, em Apocalipse. Mas quando a gente entra no Velho Testamento, por a gente não conhecer tanto, talvez, por não ser um motivo tão forte focalizado nos nossos estudos, às vezes a gente se esquece da presença de Deus, o Espírito Santo no Velho Testamento. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas passagens
que mostra como que logo de cara, as Escrituras no começo, no princípio, ou seja, Gênesis, já tem uma informação muito interessante ali. Vamos abrir em Gênesis então. Comentando sobre o autor desse livro hoje, estava conversando com alguns irmãos, e comentando sobre o autor desse livro, nós notamos que Moisés era um homem singular, né? Muitos de nós pensamos que talvez era um judeu lá, um dos descendentes da tribo de Israel que estavam lá, perdidos lá no Egito. Não, ao contrário. A história de Moisés é impressionante. A história de Moisés mostra que ele, logo que nasceu, ele nasceu num tempo em que o faraó queria destruir todos os machos do povo de Israel. E todo menino que nascia era para ser morto. Todos os meninos que nasciam naqueles dias que Moisés nasceu eram para ser mortos. E eles conseguiram, os pais de Moisés conseguiram esconder ele. Até que chegou um momento que a criança chegou numa idade que não dá mais para esconder. Então eles pegaram e colocaram esse menino num cesto, calafetaram de betume e botaram, como a Bíblia diz, no carriçal, nas margens do rio Nilo, que nas suas cheias invadiam as suas bordas, e colocaram esse menino dentro de um cesto rio abaixo. Que eles não tinham opção, ele ia morrer. E daí a irmã de Moisés foi acompanhando de lado, assim, talvez pelas margens, foi acompanhando, de uma certa forma, orando ao Senhor, e a mãe também provavelmente orando de tudo quanto é jeito pela vida daquele pequeno menino, que ainda não tinha nome, e que estava descendo o carriçal, descendo o rio, e a filha de Faraó, naquele momento, ela vai se banhar às margens do rio, provavelmente perto do lugar onde as mulheres tinham um lugar especial para se banhar lá. Eles foram lá, ela com as servas delas, donzelas do Egito e tudo ali, e viram aquele cesto com aquele menino dentro, e recolheram. E Moisés era um menino muito formoso, era muito bonito. Acho que a razão pela qual Deus fez Moisés bonito era por causa disso. De bebê, sabe? Esse tenho certeza que não nasceu com cara de joelho. Que a gente sempre fala que toda criança que nasce tem cara de joelho. Mas esse com certeza não nasceu com cara de joelho. Era formoso, era lindo. E quando a filha de Faraó botou os olhos naquela criança, ela nem sei, duvido que era casada, ou não sei como é que era naquela época, não fala nada na Bíblia, ela tomou ele para si e levou para o palácio e cuidou dessa criança com todo amor. Ela literalmente se apaixonou por aquele bebê lindo, era muito formoso. E as mulheres já têm um coração assim bem mais sensível para nenês, né? Então pode imaginar. Ela deve ter feito o que podia, porque ela sabia muito bem de onde vinha aquela criança. A filha de Faraó não era boa, ela sabia de onde vinha. Então daí ela envia pessoas para buscar no meio dos judeus uma ama seca, uma mulher que tivesse filho, para poder dar de amamentar para essa criança, porque ela não tinha leite. E foram achar uma certa mulher lá no meio dos judeus, a mãe de Moisés. E eles deram o nome de Moisés, porque Moisés significa tirado das águas, né? E eu não sei o que significa posto nas águas, mas tirado das águas é Moisés. E Moisés então viveu algum tempo no Egito, e ele como filho da filha de Faraó, e pode imaginar onde na nata da sociedade egípcia que Moisés viveu. Quanto tempo ele viveu lá? Até a adolescência? Quem sabe? 40 anos.
com 40 anos vivendo debaixo da cultura egípcia. Naquela época o Egito estava no seu apogeu ainda, por causa das bênçãos que o Senhor havia derramado sobre a nação egípcia, por terem acolhido o povo de Israel, que no momento agora eram prisioneiros, escravos lá. Mas as bênçãos de Deus tinham sido tão abundantes sobre aquele povo que o Egito estava no seu apogeu. Pode imaginar que tipo de faculdade que Moisés cursou, quais foram os mestres que ensinaram Moisés e todas as ciências dos egípcios e todas aquelas coisas. Pode imaginar? Então esse homem escreveu esse livro aqui, porque 40 anos depois Deus chamou, de uma certa forma, Deus providenciou um jeito de Moisés sair do Egito. E daí ele foi fazer um estágio com uma outra cultura lá no deserto. E ele foi se misturar com um povo que era originário do seu povo. E ele foi lá, arrumou uma mulher lá, casou com ela e teve filhos. Como é que chamava essa mulher? Mulher de Moisés? Zípora. E essa mulher então deu filhos a Moisés, e Moisés passou mais um certo tempo no deserto. Vocês sabem quanto tempo, né? Mais 40. Apenas quando Moisés tinha 80 anos, ele foi chamado por Deus de uma forma muito especial, e ele foi então conduzido para voltar para o Egito, para resgatar o povo de Israel do Egito, 80 anos depois que ele nasceu lá na terra de Gósen, no lado oriental do Egito, que era o lugar, a possessão onde o faraó na época havia dado para o povo de Israel. Irmãos, esse homem é o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. Ele não escreveu esse livro com a sabedoria do Egito. E se você lê procura conhecer a sabedoria egípcia e lê os livros de Moisés, você vai ver que não tem nada dos egípcios aqui. Não. E é interessante que quando então nós tentamos entender onde que Moisés aprendeu então, porque o povo que ele ficou lá fora do Egito não era o povo de Israel. Ele nasceu de uma mãe e de um pai egípcio, mas ele saiu de casa muito cedo e foi navegar no rio Nilo, antes de aprender muita coisa sobre os egípcios. Mas a presença da mãe, a ama seca, com Moisés, é que deu as primeiras lições sobre o Deus de Israel para o pequeno Moisés. Isso ele aparentemente nunca esqueceu. E posteriormente então, mesmo diante de toda aquela sabedoria do Egito, Deus escolheu esse homem para escrever esse livro. Esse homem foi inspirado por Deus para escrever os 5 principais livros do Antigo Testamento. Isso é chamado Pentateuco. E o segundo versículo desse capítulo 1 de Gênesis diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nesse momento, a palavra Deus, do versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, é a palavra Elohim, que significa Deus, no sentido plural. E ele fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Deus Elohim, que é o Deus plural, que são 3, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam ali na criação. Mas a primeira manifestação de uma das singularidades de Deus aparece nesse versículo 2, o Espírito de Deus. Irmãos, adiante nós encontramos
Um pouco mais de história, né? Nós falamos um pouco sobre isso agora há pouco, mas Gênesis no capítulo 41, vamos até lá. Aqui em Gênesis no capítulo 41, nós vamos encontrar um trecho da história de José, aquele que gerou, foi um grande servo de Deus e que levou o Egito a chegar naquele apogeu. E José então interpretou os sonhos do faraó, e na interpretação dos sonhos do faraó, o faraó se agradou muito de José. Se agradou tanto de José, que olha só as consequências aqui no versículo 38. Versículo 37 diz: o conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, no versículo 38, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Uau! Que maravilha! Por quê? Quem que deu a interpretação para José? O Espírito de Deus. Então a gente vai encontrar vezes após vezes a manifestação de Deus em Espírito no Antigo Testamento. Vamos a Êxodo 31, próximo capítulo, próximo livro. A Êxodo 31, nós encontramos no versículo, começando o versículo 1, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras, de engaste, para o entalho de madeira, para toda a sorte de lavores. Interessante. O Espírito de Deus trazendo uma sabedoria espontânea para uma pessoa até então desqualificada para realizar todo tipo de trabalho manual de arte e tudo para a construção dos utensílios do templo. É interessante. Como do tabernáculo no templo. É interessante como é importante a gente perceber que Deus fala: eu o enchi com o Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento de todo artifício. Mais à frente nós vamos ver no capítulo 19 de Êxodo, Levítico, capítulo 19 de Levítico, ao próximo livro, no versículo 31. Aqui em Levítico 19, até o capítulo 20, existe uma advertência muito séria do Deus Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, a respeito da importância de ouvir o Espírito de Deus e, em contrapartida, não dar ouvidos a nenhum outro espírito. A primeira lei de Moisés, as primeiras leis de Moisés dadas, foram gravadas com o dedo de Deus na pedra, falavam a respeito de que o homem não deveria construir para si nada, uma estátua, uma imagem, nada do que se assemelhasse nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, para que o homem fosse adorado. Não podia. E aqui ele fala que nenhum outro espírito também deveria ser consultado. Olha só, no capítulo 19, então, no versículo 31, não vos voltareis para os necromantes. Necromante é a pessoa que consulta os mortos. Necro, de necrotério, sala dos mortos.
necromante, mante é consulta, né? Cartomante, consulta das cartas, quiromancia, que é a consulta das linhas da mão, né? Então, necromancia é a consulta ao espírito de pessoas mortas. Então ele diz assim, de pessoas ou de... né? Então ele fala assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E olha só o que mais que ele diz no capítulo 20, versículo 27. Capítulo 20, versículo 27. O homem ou mulher que sejam necromantes, ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados, e o seu sangue cairá sobre eles. Mas nós notamos realmente que Deus não está brincando com essa questão de você ouvir espíritos alheios. No entanto, Deus continua as suas instruções pela Bíblia fora a respeito do Espírito de Deus. E nós vamos agora ver uma passagem singular em Números, no capítulo 11. E aqui em Números, no capítulo 11, acontecem uns fatos interessantes aqui. Vamos então começar em Números, capítulo 11, versículo 21. Respondeu Moisés: 600 mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhes-ei carne e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhe bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás que se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, que é Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial e dos anciãos de Israel. Então, nesse evento singular, nós encontramos o Espírito do Senhor repousando sobre Moisés. E daí Deus pega desse Espírito do Senhor que está repousando sobre ele e distribui sobre os 70 anciãos. E todos eles passam a profetizar a palavra do Senhor. E até aqueles que não tinham sido selecionados, mas não tinham vindo, lá no arraial eles estavam profetizando. Interessante perceber como que a manifestação do Espírito de Deus no Velho Testamento diferencia do que nós temos conhecido no Novo Testamento, ainda que pouco, conhecemos pouco. Porque se nós estudarmos mais profundamente as Escrituras, nós vamos perceber a ação do Espírito do Senhor de uma forma muito interessante também no Novo Testamento. Nós vamos continuar. Em Números 24, que é um pouco adiante aqui, temos uma passagem
interessante também, Números capítulo 24, em que ele diz, começando do versículo 1 até o 10. Vendo Balaão, Números 24, versículo 1. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as suas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem como jardim à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas mararão de seus baldes e as suas sementeiras terão águas abundantes, o seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações seus inimigos e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Aí diz, então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão, chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora tu 3 vezes somente o abençoastes. Interessante a história de Balaão. Balaão era um profeta que estava sendo contratado por povo inimigo de Israel para profetizar a favor deles. Como é que pode? Como é que essas pessoas têm a capacidade de tentar imaginar que eles podem ir lá buscar um profeta que tem o Deus daquele povo que é inimigo e trazer esse profeta para profetizar contra o povo de onde o profeta vem? Mas Balaão foi e profetizava, por quê? Porque mesmo que Balaão fosse corrupto, muitos conhecem o chamado erro de Balaão, mas mesmo que Balaão fosse um pouquinho favorável, que as pessoas colocassem uma gorjetinha no bolso dele e que ele até se vendesse, na hora que ele ia profetizar, o Espírito do Senhor tomava conta dele. E ele falava o que Deus queria que ele falasse, e ele não conseguia falar outra coisa. E o outro rei ficava doido da vida. Então esse é um dos episódios. Olha que interessante o poder que o Espírito de Deus tem de controlar as coisas. Se Balaão era um profeta de Deus, um homem separado para a profecia, o Espírito Santo tinha todo o direito de usá-lo, na hora que bem entendesse, para exatamente a glória do Pai. A glória de Deus, a glória de Jeová. Quem é Jeová? No Velho Testamento aprendemos que, estudando no Velho Testamento, aprendemos que Jeová não se refere ao Pai, se refere ao Filho, antes dele ser encarnado, logicamente. Mas é interessante. Bom, continuamos então com o nosso estudo e vamos agora para Números 27. Então aqui em Números 27, no versículo de 16 a 18, que diz assim: Então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre adiante deles e que os faça agir e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Alguns de vocês estão pensando, quem falou isso? Então, olha só, disse o Senhor a Moisés. Era Moisés que estava falando aquilo. Moisés estava falando que Deus deveria instituir uma pessoa para levar esse povo adiante. Por quê? Vamos ler o próximo versículo. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué,
filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista dele as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então Deus envia Moisés para impor as mãos dele sobre Josué e dá a ele toda a autoridade, porque o Espírito do Senhor já estava sobre ele. Ou seja, ele é o sucessor de Moisés. Todos nós sabemos que Deus, depois disso, levou Moisés para um lugar e Moisés deixou de viver. É interessante. Moisés, nessa época aqui, ele tinha quantos anos agora? 120 anos. Os primeiros 40 lá no Egito, os outros 40 lá no deserto, e mais outros 40 conduzindo o povo pelo deserto, e agora eles vão entrar na terra prometida, ou já entraram, não lembro. Em Deuteronômio, eles já estão entrando na terra prometida, e então Josué é o líder que vai liderar, e o Espírito do Senhor sobre ele. É muito importante a gente perceber que todo o Velho Testamento a gente encontra os homens de Deus sendo guiados pelo Espírito Santo. Em Deuteronômio 34, que é justamente a passagem que eu estava referindo à idade de Moisés, lá no finzinho de Deuteronômio, que é o último livro de Moisés, ele fala assim no versículo 9: Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas, e por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais em toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. E tudo isso debaixo da ação do Espírito do Senhor. Se você voltasse um pouquinho antes do versículo 7, ele fala: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Então, não houve na terra, pessoal, um homem que tivesse vivido 120 anos com todo o vigor, sem fraquejar, até o seu último dia ele enxergava bem e ele tinha vigor. Interessante. E daí então Josué, filho de Nun, passa a liderar o povo, que é o próximo livro. Nós vamos pular o próximo livro. Nós vamos para Juízes 13, Juízes capítulo 13, e vamos a uma outra passagem interessante que eu queria compartilhar com os irmãos. Muitas pessoas já ouviram falar de Sansão, um dos super-heróis da Bíblia lá do Velho Testamento, né? Sansão é o cara aí que hoje em dia seria o ídolo do pessoal que faz musculação e tudo mais, né? Sansão era um cara que nasceu com o Espírito do Senhor. Ele foi separado por uma obra de Deus e ele desde pequeno ele já tinha o Espírito do Senhor. E Sansão não tinha um caráter bom, não. Sansão não era aquele excelente caráter exemplar que nós encontramos no Velho Testamento. Mas o Espírito do Senhor agia nesse homem. Vamos ler então no capítulo 13, no versículo 25, um
ponto interessante do episódio da vida de Sansão, que está nesses 3 capítulos aqui, depois vocês podem ler em casa, muito bacana a história de Sansão. Versículo 13, capítulo 3, versículo 25, diz assim, vamos olhar no versículo 17 primeiro. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, Manoá era pai de Sansão, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e o apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e a sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e que, vendo Manoá a sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, e nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. E daí então, mais à frente, no capítulo 14 agora, no versículo 6, ele diz assim, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. E mais à frente, em 1 Samuel, no capítulo 16, 1 Samuel, isso refere-se à história de um grande profeta de Deus. Tomou Samuel, versículo 13, o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então é interessante que nós percebemos que o Espírito do Senhor no Antigo Testamento, ele muitas vezes na história de Israel nós encontramos circunstâncias como essa, em que o povo de Israel que fez aliança com Deus e que Deus disse que faria daquele povo um reino de sacerdotes, aquele povo foi tremendamente abençoado pela ação do Espírito de Deus por intermédio desses homens de Deus no Velho Testamento. É muito comum quando você olha no Velho Testamento, você vai estudar sobre os sacerdotes de Deus, sacerdotes que faziam sacrifícios e beneficiavam o povo para que eles tivessem os seus pecados cobertos pelo sangue. No entanto, a palavra do Senhor sempre esteve com os profetas. Muito interessante que quando nós estudamos sobre o dízimo no Novo Testamento, ou estudamos sobre o dízimo que era do Velho Testamento, nós sabemos que o dízimo era destinado para sustentar os sacerdotes. No entanto, quem eram os portadores da palavra no Antigo Testamento? Os profetas. E do que os profetas viviam? Então, se você fizer um breve estudo sobre como que os profetas viviam no Velho Testamento, você vai ver que tem uma série de condições. Tinha muitos profetas do Velho Testamento que tinham o seu próprio ganha-pão, tinham o seu trabalho. Outros eram reis, outros eram servos, mas todos eles, e muitos deles, eles recebiam ofertas do povo de Israel. Então, muitas vezes no Antigo Testamento, quando um homem de Deus era consultado, as pessoas que iam consultar o homem de Deus, eles levavam para ele ofertas. É muito interessante.
E isso mostra também que hoje que as pessoas do Novo vivendo no Novo Testamento, nós encontramos que aqueles que são os portadores da palavra, quem são nas igrejas hoje? Não são os pastores? Não os sacerdotes. Sacerdote não tem mais. É interessante. Da mesma forma, no Novo Testamento, Deus deu instruções para que os pastores que levam a palavra de Deus, as pessoas que levam a palavra de Deus dentro da congregação, os bispos e aqueles que pastoreiam o rebanho, recebem ofertas. E é muito importante. Aqui nós vemos a ação do Espírito de Deus agindo no Velho Testamento constantemente, até que quando a gente chega ainda no Velho Testamento, no livro de Mateus. Vamos até o livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 1, a primeira coisa que aparece é a genealogia de Jesus. Começando de Abraão. E daí vai até José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E então, no versículo 18, ele fala que o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que a tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará os seus povos dos pecados deles. Aqui nós vemos mais uma vez a ação do Espírito Santo de Deus agindo sobre Maria. Então nós pensamos, então, poxa, interessante, Deus no Velho Testamento aparece agindo pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes esse Espírito no Velho Testamento é o Espírito de Javé, que é o Espírito do Filho. E às vezes ele é Espírito do Pai, às vezes ele é Espírito de Elohim, que é tudo. Então é interessante que Deus ele deixa claro essa personalidade do Espírito Santo no Antigo Testamento e penetra até aqui e continua. Então daí quando nós encontramos a época do batismo de Jesus, e aqui eu poderíamos ir até Mateus 3 também, mas vamos até João, porque tem uma passagem muito legal lá que fala sobre essas coisas. Então o Evangelho de João, lá no começo de João, no versículo 1 de João 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Veja que quem está em foco agora é o Filho. Quem está em foco agora é o Javé do Velho Testamento, mostrando que ele era a palavra lá. E ele continua sendo, só que ele vai ser encarnado. Versículo 14 ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. No versículo 18 diz que ninguém jamais viu a Deus, nem lá no Velho Testamento. O Deus unigênito, referindo-se ao Filho, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Agora ele foca no Filho. E daí a gente pode pensar, bom, agora que ele está focando no Filho, vai deixar de focar no Espírito. Então, logo mais à frente, no versículo 29, nós encontramos
No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porém já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Interessante, não tem como. A gente vai encontrar Deus se manifestando em Espírito, se manifestando pelo Filho, que, segundo Hebreus capítulo 1, vamos até Hebreus rapidamente no capítulo 1, Hebreus, lá depois das cartas de Paulo, né? Hebreus capítulo 1, depois de Filemão. Então, em Hebreus capítulo 1, ele fala: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, por meio do Espírito, lembra? Por meio do Espírito. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, novamente por meio do Espírito, que o Espírito repousava sobre Jesus. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o universo. Versículo 3: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui nós vemos mais uma vez o foco na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo as cartas do apóstolo Paulo, ele aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e ele fosse a expressão máxima do amor de Deus sobre toda a humanidade. Então nós encontramos de fato o Espírito Santo em foco, o nosso Senhor Jesus Cristo em foco, o Pai em foco. Jesus no Evangelho de João, ele fala várias vezes, ele glorifica o Pai: aquele que me enviou, aquele eu vim para servir, aquele meu Pai que me enviou. Eu e o Pai somos um. Ele fala sobre isso. E é interessante que em todas essas manifestações de Deus, quem são as pessoas que acabam recebendo ou desfrutando dessas manifestações de Deus? É aqui que nós entramos. Então nós somos sempre receptores. Nós não somos o objetivo das manifestações, nós somos os receptores das bênçãos do amor de Deus, das suas manifestações gloriosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso então, eu acredito que nos ajuda a pegar cada vez com mais perspectiva como que o Espírito Santo age no coração de cada um hoje em dia, como que a palavra, que é o verbo encarnado, mas na forma também escrita, age no nosso ser, como mexe nas nossas vidas, como que Deus Pai, o arquiteto, vamos colocar assim, de toda a criação, onde o Filho é o poder executivo, o Espírito fazendo as coisas acontecer, a gente percebe que tudo isso Deus está sempre glorificando o outro. O Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito, que glorifica o Pai e vice-versa, e na Bíblia toda você vai encontrar Deus sendo glorificado pelo próprio Deus nas suas três pessoas. Nós podemos, a igreja, que é o corpo de Cristo, glorificar a Deus também nas nossas ações. A igreja, que é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, é chamado a glorificar a Deus em todas as suas ações, em todos os nossos
toda a nossa vida. Então, quando nós pensamos a respeito de quando nós lemos as Escrituras e começamos a ter as nossas dúvidas, hoje à tarde eu estava ainda lendo algumas passagens e um irmão lá de Tijucas escreve para mim e perguntou a respeito do batismo do Espírito Santo, do profeta sendo movido pelo Espírito Santo e do Espírito Santo como selo na igreja. Ele perguntou: como que é isso? Como que funcionava? Eu falei: vixe, que pergunta cabeluda. Mas aí, como eu estava já meditando nessa mensagem, eu comecei a lembrar de várias passagens, aí comecei a passar para ele. Ele falou assim: os caras não precisam descarregar tudo assim também, né? Passei um monte de versículo para ele. Não, tá bom, vai com calma. Eu não consigo absorver tanto. Mas é interessante realmente que como Deus é maravilhoso na sua ação entre os seres humanos, né, em toda a sua existência. E nós, então, devemos considerar a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo agindo na nossa vida. Nós devemos considerar e saber que às vezes nós tentamos fazer tudo do nosso jeito. Não foi assim nem desde o princípio e nunca será assim até o fim. Deus quer agir em você. Deus quer que o Espírito Santo dele haja em você. Deus quer que Deus seja glorificado pela ação do Espírito na sua vida. Nós chamamos isso do fruto do Espírito. Sabemos que em Gálatas diz que o fruto do Espírito é amor. Não é você que decide amar. É o Espírito Santo que mexe em você e faz você amar as pessoas. Nós somos chamados a ser submissos ao Espírito. No tempo de Sansão, não tem essa história. Deus tomava posse de Sansão. Sansão não ia fazer isso, fazia atrapalhada, mas o Espírito lá, a hora que tomava conta deles, fazia as coisas certas. A mesma coisa muitas vezes com Balaão, que era aquele profeta esculachado, aquele profeta, né? Deus fazia ele falar a verdade. É interessante. Nós muitas vezes temos que nesse tempo de hoje em que nos é permitido nos submeter ao Espírito, que nos dá essa bênção de poder nos deixar levar pelo Espírito Santo, né? Lembra de Moisés que foi carregado pelas águas do Nilo até o lugar certinho, né? Assim também que o Espírito possa nos conduzir ao lugar certo, com as palavras certas, com a ação correta. Porque nós dependemos da ação do Espírito para fazermos a vontade de Deus aqui na terra. Não é nós que vamos planejar a vontade de Deus, é Deus que tem a vontade dele, ele vai manifestar em nós. Às vezes nós fazemos as nossas trapalhadas e estragamos muita coisa, mas o Espírito de Deus miraculosamente vem, age por intermédio de alguns irmãos e vai pronto. E as coisas vão acontecendo segundo a vontade do Senhor. Esse espetáculo, irmãos, do Espírito Santo agindo na igreja, o corpo de Cristo hoje, é tão bonito, que parou os céus. Olha o que diz nessa última referência que nós veremos hoje, em Efésios. Efésios é o livro que nós terminamos de estudar essa semana, lá no capítulo 2, nós vimos essa passagem tão importante. A primeira passagem que eu quero mostrar para vocês, ele fala no versículo 6. No 5 ele falou: estando nós mortos em nossos delitos, nos unidos juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. No 6 ele diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, aqui nesse capítulo, nós percebemos que nós somos elevados posicionalmente a sentar nos lugares celestiais em Cristo.
nós sabemos que um dia nós havíamos de ocupar essas posições. No entanto, a palavra nos diz também que os anjos de Deus assistem essas coisas. Veja no capítulo 3, então, agora no versículo 10. Ele fala, para que pela igreja, essa mesma igreja que Jesus Cristo comprou e colocou nos lugares celestiais, imagina, nós já temos uma posição lá. Imagina um anjo de Deus passando lá nos céus e ver a exposição tudo reservado. Aqui está tudo reservado. Aqui é para os santos, os comprados pelo sangue de Cristo. Essa aula aqui está toda reservada. À medida que você vai morrendo, você vai ocupando lugar. Não. É interessante que nós ocuparemos esse lugar depois da ressurreição. Então nós temos lugar. Então os anjos olham, puxa. Aí eles vão olhar lá na terra. Quem que são esses caras? Vamos lá ver. Daí eles olham lá para baixo. Olham lá para a terra e olham lá. E diz assim, aqui no capítulo 3. Para que pela igreja, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os principados e potestades são os anjos de Deus. Miguel, Gabriel e todas as miríades de anjos que são de Deus. Ele não está falando de Satanás. Por quê? Porque Satanás não está lá no céu. Eles foram prostrados para a terra, eles não estão lá no céu. Então aqui ele fala que os anjos de Deus estão olhando para a terra e pela igreja eles estão vendo, aprendendo a respeito da multiforme sabedoria de Deus. Que maravilha. Então, vamos parar de brincar de religiosos e querer fazer pelo nosso esforço a vontade de Deus para depois achar que nós merecemos alguma glória. Vamos reconhecer o fato de que qualquer coisinha que nós fazemos pela vontade de Deus é por causa do Espírito de Deus que habita em nós. E quando nós somos submissos a esse Espírito, quando nós deixamos Ele nos conduzir, não como um profeta Labão, nem como um Sansão da vida, mas quando nós nos adequamos e almejamos fazer esse serviço, quando nós nos dispomos, como Isaías falou, envia a mim. Né? Isaías, Elias? Um dos dois. Envia-me a mim. Né? É interessante quando você vê quando nós estamos disponíveis, como esteve disponível Samuel, como esteve disponível Daniel, grandes profetas de Deus, até José lá no Egito, e assim são pessoas que não foram como alguns que Deus precisou forçar a barra para fazer dar certo. Não. Homens que hoje nós podemos ser e abrir o nosso coração e deixar o Espírito de Deus agir em nós. E dessa forma, você também pode dar uma espiadinha como os anjos para ver o que está acontecendo. Porque você vai ver os resultados, é bem mais perto de você. Porque você vai ver então o Espírito de Deus agindo. Tem hora, irmãos, que você olha para os problemas que atravessam na sua vida e você fala, não tem solução. Não tem. Tem horas que você fica assim, cabisbaixo, caído, pensando, caramba, e agora? Deus tem esse poder de que pelo Espírito Ele vai trabalhar nas pessoas e vai levar. Então vamos continuar em oração, em Espírito a Deus, orando o tempo todo, como o apóstolo Paulo fala ali, por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. O apóstolo Paulo sabia que todas as realizações que Deus ia fazer por intermédio dele, não dependia dele, mas do Espírito. Ele foi tentando ir lá para Éfeso, né? Daí o Senhor barrou o caminho, não é por aqui. Daí apareceu aquele varão macedônio numa visão, vem, ajuda-nos. Opa, apóstolo Paulo, não é para o sul, é para o norte que eu tenho que ir. Daí ele tomou o caminho e foi fazer uma grande obra naquela região,
de cartas como vocês conhecem, de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Essas cartas foram escritas por causa daquela obediência de Paulo à visão do macedônio, que pelo chamado de Deus foi dirigido, né, a Tessalônica. E é interessante que o apóstolo Paulo, várias vezes, ele fala, mas o Espírito nos impediu. Né? Olha que interessante a capacidade do apóstolo Paulo até perceber o momento em que, opa, não é por aqui. E, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai estudando as nuances do Espírito, como que ele age, irmãos, há uma diversidade tão grande, há uma variação tão grande, que a gente fica até confuso. Quando eu estudo, eu fico pensando, nossa, mas isso é totalmente diferente do jeito como ele se manifestou outra vez. Agora a manifestação é diferente. É a multiforme sabedoria de Deus. Então vamos considerar essas passagens nas Escrituras e vamos também continuar orando para que o Espírito Santo possa encontrar mais liberdade para agir no nosso meio e que a gente possa ser literalmente marionetes do Espírito Santo. Eu não tenho coisa melhor. Sabe o que é marionete? Aquele fica os cordãozinhos ali, os bonequinhos pendurados nos cordão, que você mexe aqui em cima, o bonequinho se mexe, tudo é a marionete, né? Ou o fantoche, né? O fantoche é aquele que você enfia a mão e, né? O fantoche e a marionete simbolizam pessoas manipuladas. Nós não queremos ser manipulados por Satanás. Isso já gastamos muito tempo da nossa vida com isso. Vamos ser controlados, conduzidos e manipulados por aquele que tem demonstrado em todo o Antigo Testamento que a manipulação dele só traz o bem para nós. Amém?